programa Luz Sideral, de volta aqui com você, amigo ouvinte, amiga telespectadora, amigo telespectador, com muito prazer, né? Edição aqui de número 105, dando sequência ao tema A Iminência de Guerra Nuclear. Aqui continuamos então analisando o artigo de André Basso com o título A Futilidade no Fabrico de Artefatos Bélicos e Nucleares, Homens de Guerra e Suas Consequências. A aceitação do reino interior na vivência da simplicidade e paz. Damos então prosseguimento aqui, André Basso, muito prazer de volta aqui, né, com você. Vamos então trazer a continuidade deste importante artigo. Muito interessante esse relato, Ataíde. Muito interessante e verídico. Bem, prossigo eu. Certamente isso tudo ocorreu justamente pelas vibrações do plano cósmico supremo e de homens empenhados em suas práticas de transmissão de pensamentos, telepatia, em todo o mundo. Afinal, Moscou é bem próximo dos Himalaias e de alguns pontos da Índia, onde há uma intensa ação telepática. A teimosia em querer destruir o mundo prevalece ainda, por mentes insanas, sob forte influência do astral inferior. Vamos ver o que pensa o espírito de Ramatiz por intermédio de Hercílio Mais, médium renomado sobre o assunto. E aqui a pergunta: e por causa de um grupo de cientistas ou de políticos imprudentes, toda a humanidade deverá sofrer as consequências kármicas da bomba atômica? Cremos que a maioria da humanidade repugna essa loucura dos seus dirigentes. E Ramatiz responde: a bomba atômica é apenas um produto do espírito de guerra permanente que existe entre os homens. É um efeito e não uma causa. Esse espírito belicoso não se revela apenas no sábio, no militar ou no político desavisado, pois estes, muitas vezes, estão dominados pelo férreo dever de salvar a sua pátria. É o conjunto humano do vosso orbe que contribui para manter latente a vida dessas energias mortíferas, criando-as como uma necessidade devido à insegurança interior de cada país. Não importa que seja agora a bomba atômica a causar destruições, quando já o foram a dinamite, o canhão, o barco, o avião fratricida e será futuramente outra qualquer energia perigosa. O que importa, sim, é extinguir a dose de vitalidade com que cada um alimenta esse duende tenebroso que é o espírito latente de guerra. Há tanto ódio entre os países, raças, povos, religiões, políticos, correligionários, profissões e classes, como entre vizinhos, esposos, filhos, pais e indivíduos isolados. A guerra está no próprio homem, pois aquele que não sabe o que quer não pode estar em paz consigo mesmo. É um guerreiro em potencial. Se a natureza divina, superior e angélica do homem ainda não venceu a demoníaca e inferior e animalizada, como existir no mundo a paz que ainda não existe no indivíduo? Não havendo paz nem mesmo às vossas mesas de refeições, entre a própria família, como quereis vos considerar distantes das responsabilidades pela bomba atômica? Se pudéssemos roubar-vos a bomba atômica, vós teria substituído por outra arma, talvez ainda mais tenebrosa. Quereis a paz? Não a conseguireis com palavrório, nem com brados estentóricos, nem tampouco por conclamações à hora certa. Segui o Cristo, Ele é que vos dará a verdadeira paz. Quando aceitardes o seu reino interior. Vejam bem, quando aceitardes o seu reino interior. Lembre-se, o reino de Deus está dentro de vós. Bem, prossigo o Ramatiz. Onde os tesouros não são ruídos pelas traças, nem corroídos pela ferrugem, e onde o homem se salva perdendo a vida. Bem, verídica essa explicação dada por Ramatiz. Frisei aqui um trecho do texto. Quando aceitardes o seu reino interior. Vou elucidar sobre. Evangelho do Cristo segundo Lucas, capítulo 17, versículos 20 e 21. Diz o mestre: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ele aqui ou ele ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. São palavras do Cristo cósmico.
vimos que o Cristo disse: o reino de Deus está dentro de vós. E o mesmo diz em Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e estas coisas os serão acrescentadas. Essa aceitação do reino interior, de que fala Ramatiz, relembrando Cristo, trata-se de uma vida de autoconhecimento e autoinvestigação, de fazer um mergulho nesse sentido, uma vida mais introspectiva, contemplativa. Isso exige uma mente centrípeta, como diz o professor Huberto Roden, e não uma mente centrífuga, dispersa no mundo dos objetos, catalisados pelos 5 sentidos sensórios. Qual é a dificuldade de se autorrealizar nesse sentido? É uma pergunta. O materialismo cresce e se expande conforme as necessidades dos indivíduos. É óbvio que devemos ter modéstia e ter primazia por uma vida digna e autossustentável, mas isso deveria ocorrer com responsabilidade, desde os governos, empresas, comércios, tudo em sincronia com a natureza. Isso engloba eu falar sobre economia e seus desdobramentos, que seria um outro assunto. Isso será feito, mas vamos a um modelo extremo de vida. E é óbvio que não é adaptável, talvez em alguns pontos do meio urbanizado, devido aos tempos e ao progresso atual. Se bem que é muito praticado na Índia em menor escala, em outros países também, mas que nos serve de grande exemplo de vida para desacelerar a vida em acúmulos do ter, objetos de forma exagerada. Ramana Maharshi, que viveu entre nós de 1879 a 1950, é um grande expoente nesse sentido, isso devido ao tempo em que ele viveu. Como viveu Ramana Maharshi? De forma muito simples e muito introspectiva, contemplativa, mas sempre trabalhou duro em sua vida. Ele ajudou a construir o seu ashram, que é um templo, chamado Sri Ramanashram, até como pedreiro, carregando pesos, dando instruções sobre a engenharia local, acompanhado de seus devotos, gerenciando conflitos internos, supervisionando a alimentação na cozinha, cuidando dos animais, alimentando-os, fazia sua caminhada diária no Monte Arunachala, nas circunadjacências do ashram, dava suas instruções espirituais no salão, cuidava da pequena biblioteca, catalogando ensinamentos para os devotos. Recebia as visitas sem discriminação de qualquer tipo, desde personalidades do alto escalão até pessoas comuns. Ramana Maharshi foi um mestre do silêncio. Permanecia horas em profunda meditação. Em sua vida pessoal, pouco possuía. Por exemplo, uma tanga, um jarro, uma bengala. Tinha um modesto local para se abrigar. Uma vida monástica e simplória. Como um exímio monista que era, tinha profunda sincronia com o reino animal, mineral, vegetal, humano e espiritual. Vivia sempre meditando e estudando. Esse grande vidente compreendeu o buscar primeiro o reino de Deus, o reino interior e a sua justiça, verdades e valores dentro de si. E diz um pensamento aqui dele, Ramana Maharshi. Ele, o ego, é um traço sutil entre o corpo e a pura consciência. Ele é irreal. Se você observá-lo com muito cuidado, ele deixará de causar aborrecimentos. Mas desde que você queira prendê-lo, a ilusão de sua existência estará sendo fortalecida. Isso demonstra que podemos sim ter uma vida mais desapegada aos objetos, uma vida minimalista, com consumo equilibrado e não ceder ao modismo da grande mídia que vive a estimular o acúmulo de objetos. Isso é um modo de vida que pode conter o avanço da supremacia exacerbada e fundamentada em ser potência mundial, em detrimento da destruição de valores morais e materiais de outros povos, como estamos assistindo em pleno ano de 2025. As guerras econômicas entre superpotências, com países taxando-se uns aos outros, cada vez mais em busca de sustentação de sua imagem e de seus recursos. Disputas territoriais em busca de riquezas minerais, controle do espaço aquático, aéreo, tudo em busca pelo poder. Quanto poderia ser investido em educação, saneamento básico, pontes, túneis, hospitais, rodovias, trens, com dinheiro gasto em armamentos? As próprias Forças Armadas poderiam trabalhar na linha de frente contra a violência urbana, catástrofes naturais, substituindo tanques de guerra por caminhões de bombeiros, caças em aviões de transportes,
armas por material escolar, remédios, alimentos, etc. Bem, e prossegue aqui agora, voltando a Ramatiz, sobre os efeitos da guerra e seus artefatos bélicos. Vamos mais um trecho do livro Mensagens do Astral, por Hercílio Mais, pelo espírito de Ramatiz, sobre a mensagem que vem. Muito bem, André Basso, amigos ouvintes do Luz Sideral, prosseguimos aqui esse estudo importantíssimo desse artigo, né, feito pelo filósofo André Basso, e dentro do tema de hoje, a iminência de guerra nuclear. Então prossegue aqui o juízo final, Ramatiz, na psicografia de Hercílio Mais, quando ele pergunta: qual o principal objetivo do juízo final no evento profético dos tempos chegados? Responde Ramatiz: é o de selecionar os espíritos em duas ordens distintas, a fim de ser ativada a ascensão espiritual das duas ordens selecionadas. Quais serão essas duas ordens distintas? Pergunta Hercílio Mais, e responde Ramatiz: compreenderão os dois grupos distintos que Jesus profetizou para a hora final, quando afirmou que viria julgar os vivos e os mortos, separando os lobos das ovelhas, o trigo do joio, a ocasião em que os bons sentar-se-iam à sua direita e os maus à sua esquerda. Um desses grupos, o que tomará lugar à direita do Cristo, será constituído das criaturas cuja vida houver representado um esforço à procura da bondade, do amor, da honestidade, da renúncia em favor do próximo, no cumprimento dos preceitos renovadores do Evangelho. O outro grupo, que tomará lugar à esquerda do Cristo, será representado pelos maus, compondo a triste caravana dos que emigrarão para um orbe inferior. E aqui abre parênteses para dizer esse orbe, o absinto, profetizado no Apocalipse, né? Também citado por Nostradamus como o monstro do Apocalipse. E Alziro Zaruro, grande profeta do Brasil, o chamava de o caminhão do lixo, porque vai fazer a faxina no planeta Terra. Bom, prossegue aqui Ramatiz então. Em relação ao seu padrão anticrístico, os que estiverem à esquerda do Cristo, é o dos que planejam os arrasamentos das cidades pacíficas, os técnicos impassíveis que movem botões eletrônicos para destruição à distância, os cientistas satânicos que operam nos desvãos dos laboratórios, na preparação dos engenhos da morte, os que exaurem fosfatos na busca de meios mais eficientes para os assassinatos coletivos nos matadouros ou nas matas verdejantes, os que criam indústrias para o fabrico de instrumentos criminosos, os autores de engenhos malignos que transformam os aviões da fraternidade em monstros vomitadores de bombas infernais. E a triste caravana será ainda engrossada com outros contingentes humanos, provindos das corrupções administrativas, os que se locupletam com os bens públicos e dificultam o leite para a criança, o asilo para o velho, o agasalho para o desnudo e o hospital para o indigente. As almas venais que transformam a consciência em balcão, os exploradores sensacionalistas das desgraças alheias, os jornalistas, escritores, tribunos e políticos que instigam ou defendem as forças do ódio, indiferentes à edificação superior da consciência das massas e à educação essencial da criança. Este é o séquito a caminho da implacável retificação no habitat sombrio de um outro mundo tão agressivo e impiedoso quanto as suas próprias consciências e que se tornará o regaço materno não só dos que abrigam as mãos que lavram o solo pacífico a tomar armas para o extermínio fratricida, como daqueles que insuflam o ódio racial, contribuem para o desaparecimento da paz, dos que industrializam as graças divinas a troco da moeda profana, dos que pregam a fraternidade promovendo a separatividade e empregam os recursos da violência para a conversão dos infiéis, como egoístas e impiedosos, avaros,
fariseus e salteadores de traje a rigor, terão que se rejeitar aos pródomos de outra civilização humana no exílio provisório à esquerda do Cristo. Pergunta aqui de Hercílio Maia. Supondo que esses seres se convertam na hora derradeira de seu afastamento da terra, porventura Deus os perdoará? Ramatiz responde: não alimenteis as falsas ilusões que as religiões criaram a esse respeito. O perdão exige uma premissa, que é a ofensa. Ninguém pode perdoar sem ter aceito ou considerado a ofensa correspondente. Portanto, para que Deus perdoe, é necessário conceber-se que, antes disso, se sentisse ofendido. Uma vez que Deus não se ofende, pois é o absoluto Criador incriado, não precisa perdoar. Ele é a lei suprema, cujo objetivo se revela na consecução da felicidade do espírito. Demais, o perdão à última hora, como já explicamos, não modifica o conceito íntimo da alma, a qual necessita reeducar-se para harmonizar com as esferas de vibração mais pura. André. E pergunta Hercílio Mais. Afirmou-nos o irmão que a separação na hora do juízo final ativará a ascensão espiritual dos dois grupos. Como se dará essa ascensão entre os que forem afastados para as regiões infernais? Ramatiz responde: Jesus afirmou que os da sua esquerda seriam degradados para regiões onde só há ranger de dentes. Isso significa que se trata de planos rudes, primitivos, opressivos, locais de desesperos, de ódios, de desaforras e de animalidades. Os afastados para regiões inferiores, em relação ao vosso orbe, constituindo-se de almas esclerosadas no mal e na preguiça espiritual, daninhas às coletividades pacíficas, também progredirão até mais rapidamente ante a agressividade no meio em que forem habitar. Tratando-se de espíritos já sensíveis, conhecedores dos bens terráqueos, sofrerão mais intensamente os impactos purificadores, pela maior consciência dos seus estados íntimos. A saudade da vida no seu planeta original ativará intensamente as suas inteligências, condensando-lhes no subjetivismo da alma desejos e ideais para uma breve libertação do orbe inferior. Ambos os grupos estabelecidos no juízo final, o do trigo e o do joio, conseguirão acentuado progresso espiritual de acordo com os valores afins ao seu próprio psiquismo coletivo. Os da direita do Cristo serão favorecidos com novas reencarnações na Terra já higienizada, no seu clima e magnetismo, que lhes permitirá uma ascensão mais rápida, devido à pulsação uníssona dos sentidos crísticos de todos. Bem, encerra a leitura com o Ramatiz, espírito que viveu na Indochina, e voltemos agora ao velho e nobre filósofo Jiddu Krishnamurti, filósofo indiano. Interpelante: são impotentes os indivíduos contra a bomba atômica e a bomba de hidrogênio? Krishnamurti responde: continuam a fazer experiências com essas bombas na América, na Rússia e em outras partes. E que podemos vós e eu fazer diante disso? Nessas condições, que vantagem há em discutirmos esta questão? Podeis tentar influir na opinião pública com artigos nos jornais sobre quanto é terrível essa arma, mas isso impedirá que os governos continuem a experimentar e fabricar bomba de hidrogênio? Não, continuarão eles a fazê-lo de qualquer maneira. Pode-se utilizar a energia atômica tanto para fins pacíficos como para fins destrutivos, e provavelmente dentro de 5 ou 10 anos teremos fábricas movidas pela energia atômica, mas ao mesmo tempo está se preparando a guerra. Pode-se restringir o uso das armas atômicas, mas o impulso para a guerra já foi dado. E o que podemos nós fazer? Acontecimentos históricos estão em movimento, e eu não creio que vós e eu, aqui em Benares, Índia, possamos deter esse movimento. Quem nos dará atenção? Entretanto, podemos fazer coisa de todo diferente. Podemos soltar-nos da atual máquina da sociedade,
que se prepara incansavelmente para a guerra. E talvez então, em virtude dessa própria revolução total e interior, possamos contribuir para o erguimento de uma civilização inteiramente nova. Afinal de contas, o que é a civilização? O que é a civilização indiana ou civilização europeia? Uma expressão da vontade coletiva, pois não? A vontade do maior número criou a presente civilização da Índia. E podemos, vós e eu, desprendermos-nos dela e pensar nessas questões de maneira inteiramente diversa? Não é um dever que se incumbe às pessoas verdadeiramente sérias? Não há necessidade de pessoas sérias que percebam esse processo de destruição em contínuo movimento no mundo, o investiguem e dele se desprendam? Quer dizer, deixando de ser ambiciosos, etc. O que mais podemos fazer? Mas como sabeis, não temos vontade de ser sérios. E esta é que é a dificuldade. Não desejamos estudar-nos a nós mesmos. Preferimos discorrer sobre alguma coisa exterior, remota. Esse é um textinho do livro Visão da Realidade. Direitos autorais, ano de 1956, por Krishnamurti, em Ohio, Califórnia, Estados Unidos da América. E Krishnamurti traz uma reflexão, Ataíde. Sim, muito importante aqui. Vamos trazer aos amigos ouvintes do Luz Sideral. Estamos aqui, então, no tema Eminência de Guerra Nuclear, primeiro programa, né? E vamos trazer o pensamento aqui do grande Jiddu Krishnamurti, que dizia: só a paz quando não temos nacionalidades e soberanias separadas, quando não consideramos um ou outro como nosso inferior pela raça, ou como nosso superior, quando não há divisões na religião. Pode haver pactos, legislação talvez, que nos tragam paz superficial, mas interiormente estamos buscando, estamos competindo, lutando e tentando nos expressar, ser alguma coisa. E enquanto existir essa violência, não haverá paz. Faça você o que quiser. Eis aqui o pensamento de Jiddu Krishnamurti, muito oportuno, né? Seguimos aqui então. Minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo, eu vos dou a paz de Deus, que o mundo não vos pode dar. Não se turbe o vosso coração, nem se arreceie, porque eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Disse Jesus no seu Evangelho, segundo João, capítulo 14, versículos de 27, e no capítulo 1, em Mateus, capítulo 28, versículo 20. Pensamento do Cristo cósmico da Terra. Bem, Ataíde, fechamos esse artigo com o pensamento do governante supremo desse planeta, deixando a sua paz àqueles que estão realmente em busca da paz. Como ele disse, né? Pedi e Deus vos dará, buscai e achareis. Todos os buscadores espirituais das verdades que são universais, que estão em toda parte, esses sentirão a paz de Deus. Agradeço a Ataíde por receber-me aqui nos estúdios do programa Luz Sideral e um abraço a todos os ouvintes do programa Luz Sideral. Ok, André, muito obrigado pela sua presença aqui. Bom, eu vou trazer aqui como finalização deste programa, André, o poema que eu fiz aqui, é justamente falando a respeito desse monismo, né, divino, que não há separação, né, somente união. Daí o valor e a necessidade de atingirmos esse estágio, né, de homem cosmocrata. Então, justamente, este é o poema. Está aqui no meu livro, inclusive recém-lançado e disponível na plataforma Amazon, O Retorno, com o subtítulo aqui, que são 3 perguntas. É possível retornar quem prometeu voltar? A volta será mais importante que a vinda? E quando se dará este acontecimento? O amigo ouvinte que quiser pode adquirir na plataforma Amazon. E aqui, na página 198, temos, então, para brindar a todos do programa Luz Sideral com o título O Homem Cosmocrata. Na regeneração da remida e nova humanidade, do novo céu e da nova terra, de luz e de amizade, surge o homem cosmocratizado em seu pensar e viver,
numa cosmocracia divina do amor, lei severa a obedecer. Um só mundo sem fronteira e sem ganância serve a todos como única família, sem distância. O público e o privado, o coletivo e o individual trabalham unidos, um por todos e todos por igual, na sementeira do labor e da política cosmocrata, entronizada na Terra como regime do cosmos sideral. O homem que aprendeu a arte do viver, agora jamais mata, encontrou então o seu equilíbrio no progresso da paz universal. Onde a guerra é uma palavra do passado, desprezível e deplorável, as guerras são, agora, as reconstruções da matéria e do imponderável. Porquanto o que sobrou da triste equação falibilíssima humana, agora trilha o suave caminho da divina equação do Nirvana, do roteiro seguro do equilíbrio e da perene harmonia ao homem viril na ética, na moral e na rígida lei da cosmocracia. Que tudo suergue para o bem de tudo e de todos renovados, libertos, sem libertinagem, sem ricos e sem pobres revoltados. Ó cosmocrata do sofrimento redentor do novo alvorecer, por que demoraste tanto para no mundo aparecer? Quanta saudade deste longe futuro primaveril, que agora chegou a partir deste grande e glorioso Brasil. Sim, ó homem da cosmocracia, perene e divina, levanta-se para a construção do novo céu, da nova terra, sem guerras, sem lutas gananciosas de baixo ou de cima, os dois mundos unidos por um só ideal, no amor sideral da nova era. Obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até a próxima!